A Revolução Industrial foi um processo histórico associado ao início do modo de produção capitalista. Essa revolução consistiu no desenvolvimento de novas técnicas de produção de mercadorias, como a nova tecnologia, e em uma nova forma de divisão social do trabalho. As bases da Revolução Industrial estão na passagem das corporações de ofício da Idade Média para a produção em manufaturas. Nas corporações de ofícios, os artesãos detinham individualmente suas ferramentas e matérias-primas, trabalhando sob a supervisão de um mestre artesão. Na manufatura, esses mestres artesãos passaram a deter a propriedade dos meios de produção, transformando os demais artesãos em trabalhadores assalariados. Porém, a concentração de renda se tornou um problema social muito grave em nossa sociedade. Tempo de trabalho alheio. Os operários constituíam a classe dos trabalhadores, que não controlava seu tempo de trabalho e recebiam o mesmo salário. Cada um executava apenas uma parte do processo de produção, cabendo ao burguês o controle global de todo o processo. A consequência dessa divisão do trabalho foi a possibilidade de acumulação de capital pelo burguês, decorrente da exploração que consistia no pagamento de um valor pelo tempo de trabalho menor do que ele produziu durante toda a sua jornada de trabalho. Com isso, houve um crescimento urbano vertiginoso no Reino Unido, aliado ao processo de industrialização. Mas as condições de vida e trabalho eram péssimas, em que os subordinados habitavam locais insalubres e recebiam baixos salários. Dessa situação resultaram greves e lutas por melhores condições de vida, em casa e nas empresas. Dessa experiência, os trabalhadores puderam desenvolver uma consciência econômica e política de uma situação social, formando-se enquanto uma classe social específica, o operariado. A partir desse confronto cotidiano entre burguesia e operariado, foi se desenvolvendo a sociedade capitalista, dando fôlego à Revolução Industrial. Com o tempo, os trabalhadores conquistaram direitos e melhores condições que favoreceram o crescimento do capitalismo, que se expandiu ao redor do mundo até se tornar como é hoje. Como consequência deste processo capitalista, temos a concentração de renda, que gera desemprego, desigualdade social, marginalização social e gera problemas para diversos países. Agora eu vou falar sobre as classes sociais mais aparentes na Revolução Industrial, a burguesia e o proletariado. Primeiramente, a burguesia. A burguesia é a classe social que detém e controla os meios de produção. Ela domina o proletariado e tudo ligado à política e à economia de uma sociedade. Sua formação está associada ao surgimento do capitalismo. A palavra burguesia vem de burgo, um termo muito usado na Idade Média. Eram tipo cidades medievais que foram caindo junto com a Idade Média. As pessoas que habitavam os burgos controlavam o mercado, o lucro e o consumo dos outros indivíduos, eram chamados de burgueses. Com o passar do tempo, esses foram controlando cada vez mais as relações de mercado e assim ascendendo no poder. Agora sobre os proletariados. Historicamente, o proletariado surge com o capitalismo industrial na Europa entre os séculos XIV e XIX, quando todas as relações sociais entre os indivíduos passaram a ser mediatizadas pelo mercado. Substitui os laços comunitários que caracterizavam as sociedades anteriores. Com isso, todos os bens passaram a ser mercadorias, ou seja, o acesso a eles passou a ser permitido apenas a quem tivesse o dinheiro para comprá-los. A ideia de proletariado como uma classe antagônica dos capitalistas surgiu no século XIX, quando os operários conseguiram, pela primeira vez, organizar greves de dimensões consideráveis e questionar a situação em que viviam, de maneira que, para muitos, suas exigências eram irreconciliáveis com a sociedade capitalista. Os proletários desenvolveram ideias comunistas, socialistas e anarquistas, que depois ficaram conhecidas através de autores como Karl Marx, Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin. O processo da Revolução Industrial exigiu grandes mudanças no meio tecnológico, como na primeira Revolução Industrial, que teve como principais inovações a máquina de fiar, o telemecânico e a máquina a vapor, que foram essenciais para a grande demanda da manufatura de tecelagem. As máquinas a vapor foram um grande passo para várias áreas, como na indústria de tecidos, nas usinas de carvão mineral, nas embarcações e nas estradas de ferro, que também representou uma revolução no transporte de passageiros e cargas. Na segunda fase da Revolução Industrial, correspondente ao aprimoramento de técnicas, surgimento de máquinas e indústria de automóveis, características da primeira revolução, como o ferro, o carvão e a energia a vapor, agora dão lugar ao aço, à eletricidade e o petróleo. Com suas novas invenções, a bateria química, indução eletromagnética, lâmpadas de filamento, tração elétrica, motores elétricos, cabos submarinos de comunicação, telefone, telégrafo sem fio, o transistor e as novas ondas de rádio.
Já a terceira fase da Revolução Industrial, marcada por abranger o campo da ciência e integrar ele ao sistema produtivo, como também suas novas prioridades, a robótica, genética, informática e telecomunicação. Nessa fase, suas principais criações foram a internet, o telefone móvel, o foguete de longo alcance, a utilização de energia atômica, o desenvolvimento de biotecnologia e a criação de robôs usados nas indústrias. Atualmente, considerando a quarta fase da Revolução Industrial, ela se refere a uma mudança na humanidade jamais vista. Ela tem se marcado com a automação de muitas áreas, como até a automação em casa. E também a internet das coisas e a inteligência artificial são áreas muito promissoras nessa fase, e vemos a impressora 3D como a invenção dessa nova fase. A Inglaterra foi a pioneira do desenvolvimento industrial, por ser a nação que possuía as condições mínimas necessárias para desencadear esse processo. O ponto de partida da Revolução Industrial foi o desenvolvimento da máquina a vapor. A terceira fase da Revolução Industrial, que integrou a ciência, a tecnologia e a produção, transformou ainda mais a relação do homem com o meio. A apropriação dos recursos naturais era cada vez mais intensa, visto que, a cada dia, tornou-se mais necessário viabilizar as produções em massa. As principais consequências da terceira Revolução Industrial foram muitos avanços no campo da medicina, criação de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos e mais precisos, técnicas na área de genética que melhoraram a qualidade de vida da população, consolidou-se o capitalismo financeiro, aumento do número de empresas multinacionais, maior difusão de informações e notícias, integrando o mundo todo instantemente, aumento dos impactos ambientais negativos e esgotamento de recursos naturais. Também temos a preocupação com o desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem se preocupar com as gerações futuras, gerando a necessidade de buscar um modelo de desenvolvimento sustentável. As principais consequências da Revolução Industrial foram as novas relações de trabalho, a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, o êxodo rural e a urbanização. Os avanços nos campos da medicina, do transporte, das telecomunicações, o aumento da capacidade produtiva e do consumo, os impactos ambientais negativos que temos e também os pontos negativos que tivemos é que com tanto avanço tecnológico, muitos dos trabalhadores perderam o seu emprego, que antes as máquinas precisavam dos trabalhadores e agora com tanto avanço as máquinas começaram a trabalhar sozinhas e muitas pessoas começaram a ficar desempregadas.